Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, cardiologista pelo Procap. Hoje em dia atuo como preceptor de clínica médica do Hospital Barão de Lucena e preceptor de cardiologia do IMIP e sou diarista da unidade coronariana do Real Hospital Português. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um assunto corriqueiro do dia a dia de quem trabalha em emergência e quem trabalha em enfermaria com paciente internado. Vamos falar da pneumonia adquirida na comunidade, assunto de absoluta relevância para a nossa prática clínica. Começando aqui a nossa conversa, os nossos objetivos de hoje são os seguintes. A gente vai definir a pneumonia comunitária, diferenciá-la da pneumonia hospitalar, além de saber os principais agentes etiológicos envolvidos na pneumonia comunitária. Devemos também reconhecer os quadros clínicos típicos e atípicos de pneumonia, identificar os principais padrões radiológicos envolvidos na pneumonia adquirida na comunidade, que chamaremos aqui de forma abreviada de PAC, saber em qual ambiente de cuidado a gente deve tratar o nosso paciente com PAC, e escolher adequadamente os esquemas de antibióticos adequados para cada cenário e para cada paciente específico. Então, começando aqui com o primeiro objetivo, vamos definir pneumonia. Definição, mais do ponto de vista histopatológico, seria o preenchimento do espaço alveolar por um infiltrado necroinflamatório. Mas a definição que a gente utiliza no dia a dia para fins práticos é esta daqui, bem mais simples. Seria uma infecção aguda do pulmão. Então, pneumonia, qualquer que seja ela, é uma infecção aguda do pulmão, independente do agente etiológico. Por que é importante a gente falar sobre pneumonia comunitária? Ela é a principal causa de morte por infecção no mundo e a terceira causa de morte aqui no nosso país, no Brasil. É a principal causa de internação por doença no Brasil, não é a principal causa de internação geral, porque perde para complicações relacionadas ao parto e puerpério, mas por doença é a primeira causa de hospitalização no nosso país, daí a importância de a gente conversar um pouco sobre esta doença. Seguindo, do ponto de vista de patogênese, quando é que o indivíduo vai ter uma pneumonia? Ele vai ter uma pneumonia quando houver um desequilíbrio nesta balança. Então, tem mecanismos do hospedeiro, mecanismos de defesa que irão nos proteger contra os patógenos. Que mecanismos são esses? O movimento ciliar da nossa árvore traqueobrônquica. Nós temos o surfactante pulmonar, que contém algumas substâncias que têm importância imunológica e nos protegem contra agentes infecciosos. A tosse é um reflexo importante para expelir o agente infeccioso que alcança as vias aéreas mais baixas. Nós temos a imunoglobulina A, aquela relacionada à proteção das mucosas. E a gente tem os agentes, tá certo, infecciosos e os seus fatores que vão contribuir para a infecção. Por exemplo, virulência. Quando estamos diante de um agente infeccioso mais virulento, mais agressivo, maior a chance de desenvolver infecção. Vai depender também da carga do inóculo, ou seja, da quantidade de micro-organismos que atinge as vias aéreas inferiores. Quando a gente tem um desequilíbrio nesta balança, a gente tem uma predisposição para a ocorrência de pneumonia, ok? Seguindo, ainda sobre patogênese, como é que o agente infeccioso chega no nosso sistema respiratório inferior, chega nos alvéolos pulmonares? Pode chegar basicamente de três formas. A principal delas, certo, é essa pela qual o pneumococo, que é o principal agente infeccioso da pneumonia comunitária, já guardem esse conceito, chega aos alvéolos pulmonares através de aspiração do conteúdo da faringe. Esse é o principal mecanismo patogênese. A maioria dos agentes dos patógenos chega às vias aéreas inferiores desta forma. Mas também tem a forma hematogênica, cujo principal representante dessa forma de contaminação de patogênios é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus adora fazer disseminação hematogênica para qualquer lugar, incluindo o pulmão. E a gente tem através da inalação dos agentes infecciosos, através de aerosóis. Por exemplo, a Legionella, que é uma bactéria tida como atípica, e a gente tem os vírus, como por exemplo o coronavírus, o vírus da Covid-19, também é outra forma de a gente adquirir o agente patogênico lá nos alvéolos pulmonares. Vamos agora, pessoal, definir pneumonia adquirida na comunidade. Aquele conceito inicial que a gente falou é de pneumonia de uma forma geral. Pode ser como adquirida na comunidade, pode ser hospitalar. Definição de pneumonia adquirida na comunidade, de PAC, é aquela cujos sinais e sintomas instalam-se fora do hospital ou até 48 horas da internação hospitalar. Quando o indivíduo está internado e os sinais e sintomas de pneumonia surgem a pelo menos 48 horas da internação, ou seja, o indivíduo já está internado há pelo menos 48 horas,
Quando começa a apresentar os sinais e sintomas de pneumonia, a gente diz que essa pneumonia ela é hospitalar ou nosocomial. Se o indivíduo estiver entubado em assistência ventilatória mecânica, a gente diz que é uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Existe um terceiro conceito que vem caindo em desuso, que é o da pneumonia associada a cuidados de saúde. Há um tempo atrás, nas últimas 2 décadas, viu-se que tinha um perfil de pacientes que, apesar de estar na comunidade, acreditava-se que eles tinham uma maior predisposição a ter pneumonia por bactérias, por germes, geralmente encontrados em cenário hospitalar e resistentes aos antibióticos usualmente utilizados para tratamento de PAC. A isso chamou de pneumonia associada a cuidados de saúde. Seriam pacientes que tinham história de internação nos últimos 90 dias, pacientes que tinham feito antibiótico endovenoso, quimioterapia, tratamento de úlcera de pressão nos últimos 30 dias, pacientes que viviam em asilo ou sistema de home care e pacientes que iam muito ao hospital para fazer sessões de hemodiálise. No entanto, as últimas diretrizes de tratamento de PAC vêm tirando essa classificação de pneumonia associada a cuidados de saúde por um simples motivo. Viu-se com o tempo que, a despeito desses pacientes terem um maior contato com o sistema hospitalar, com o sistema de saúde, percebeu-se que os agentes infecciosos, os agentes causadores de pneumonia, eram semelhantes aos pacientes, tá certo, que tinham pneumonia adquirida na comunidade. Então, os agentes infecciosos eram os mesmos e o uso de antibióticos, tipos de antibióticos, esquemas de antibioterapia também eram os mesmos. Então, esse termo vem caindo em desuso, não vem sendo mais referendado pelas últimas diretrizes.